A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e hoje estamos aqui mais uma vez para ler mais um capítulo aqui do livro O Amor Mais Louco da História do nosso irmão David Leonardo. Não conseguimos progredir aí, viu, uma falha técnica com os vídeos diários, dia após dia, mas graças a Deus estamos aqui de volta para ler e creio que dessa vez a gente vai conseguir e quem sabe já emendar em outro livro. Hoje vamos ler capítulo 5. Tem por título Carência, que diz: Quando eu era menino, os meus melhores amigos eram os meus primos. Fazíamos quase tudo juntos, inclusive ir à igreja. Como tínhamos crescido nesse contexto, conhecíamos as histórias bíblicas de trás para frente, as letras das músicas quase melhor do que as professoras da escola dominical e, é claro, uma lista interminável de versículos de cor, que muito espertamente usávamos para passar cantadinhos nas meninas. Os mais frequentes sempre vinham do livro de Cantares, e apesar de acharmos essa estratégia altamente inteligente, no fundo, não entendíamos muito bem o que eles queriam dizer. Mesmo com as cantadas e mais tarde com leituras mais intensas desse livro, confesso que nunca tinha parado para analisá-lo profundamente, até o dia que eu estava pegando um voo de volta para casa e um pastor sentou ao meu lado. Os que me conhecem de perto sabem que eu sou extremamente falante e gosto muito de conversar, mas naquele dia não consegui dizer absolutamente nada. Não era porque o pastor falava demais, e sim porque eu escolhi não falar. Eu decidi ouvir e nada mais. Durante 1 hora, aquele homem falou a respeito de vida com Deus, secreto, intimidade, jejum e oração, e aquelas palavras eram tão fortes e penetrantes que a única coisa que eu conseguia pensar enquanto ele compartilhava aquilo comigo era: eu preciso pregar isso que ele está me dizendo. Eu vou pregar essa palavra. Em certo momento, ele abriu a Bíblia em um texto de Salomão e, após fazer uma leitura rápida, começou a trazer à tona tesouros sobre aquela passagem. Como tudo o que ele dizia era impressionante. Aquele homem exalava vida. Ao mesmo tempo, aquele pensamento persistia dentro de mim. Uau, eu preciso pregar o que ele está dizendo. Assim que havia pensado novamente na ideia de subir no púlpito para chocar o mundo com as palavras daquele homem, ele virou para mim e disse: Pastor David, sabe qual é o nosso problema? É que tudo aquilo que ouvimos queremos pregar. Engoli seco e percebi o meu coração acelerado instantaneamente. Sorri um pouco sem graça, como se ele fosse capaz de ler a minha mente, e continuei olhando para os seus olhos. Será que ele leu? Pensei comigo. A essa altura, tomado de vergonha, tentei me recompor e perguntei o que o pastor queria dizer. Então, aquele senhor respondeu: Nós temos a mania de achar que absolutamente tudo o que pensamos ser bonito, legal, admirável ou até mesmo pejorativo é para os outros e não para nós. Queremos sempre aplicar para os outros, falar para os outros, pregar para todo mundo. Esse é o problema na nossa geração. Tudo é para os outros. Nós lemos um texto e pensamos no quanto é excelente para postarmos no Facebook. Até procuramos no Google textos para publicar nas redes sociais, textos sobre fé, coragem, oração, vida com Deus e qualquer outro assunto, porque estamos o tempo inteiro querendo mostrar para os outros. Quando ele terminou de falar, a minha vontade era de colocar para fora todo o choro que havia em meu coração. Como eu estava envergonhado. Eu era exatamente assim. Aquele homem em poucos minutos havia me descrito, e mesmo com a dor e a vergonha que senti naquela hora, fiquei feliz por ter tido a chance de ouvi-lo, porque aquela verdade de alguma forma me libertou. Como eu estava cego. Eu estava parando de viver a verdade da palavra para simplesmente falar da realidade da palavra para os outros. Os outros estavam chorando, mas eu não estava mais vivendo a realidade daquilo que eu ministrava para eles. O problema é que é muito visível quando você fala de algo que não compra, quando tenta vender algo que não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas,
mas as coisas bonitas se tornam extraordinárias quando são a nossa prática. Enquanto o pastor ministrava ao meu coração, ele comentou sobre os 21 dias que tinha ficado de jejum. Ao ouvir aquilo, os meus olhos brilharam e eu não consegui conter uma risada de espanto. Ele me contou que morava com a família nos Estados Unidos e que certa vez o filho chegou em casa dizendo que ia entrar em um jejum que um amigo da escola estava fazendo por causa do Ramadã, 40 dias. Como qualquer pai diria para uma criança, o pastor tentou explicar para o filho o porquê de ele não poder fazer aquele jejum. Então o menino, sem pensar muito, respondeu: Pai, quem é você para falar de jejum para mim? O meu amigo pode falar porque os pais dele jejuam. Ele jejua, o senhor não. Arrasado pela situação e confronto do filho, o pastor decidiu jejuar por 21 dias. Terminando o período, ele escreveu um livro chamado 21 Dias no Lugar Secreto. À medida que ele falava comigo, a minha vontade era de descer daquele avião e correr freneticamente para casa, me fechar no meu quarto, orar, conversar com Deus e viver aquilo que eu precisava viver nele para deixar de lado os outros. Hoje, eu tenho a plena consciência de que tenho a oportunidade de ministrar sobre isso por onde eu vou, porque um dia eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o significado disso. Sei que sentir a Deus é um privilégio e amo fazer o que faço hoje. Porém, isso jamais substituirá ou será melhor do que apenas estar com Ele. Os cristãos falam tanto de vida com Deus, mas muitas vezes não têm absolutamente nenhuma vida com Deus. Vivemos em uma geração que diz que Deus é lindo, mas que nunca contemplou a magnitude da sua glória dentro de um quarto. Uma geração que nunca chorou a ponto de não conseguir secar as lágrimas, que nunca conseguiu viver aquilo o que fala, por isso é tão raso, tão vazio e não conquista ninguém. Agora, quando falamos de algo que experimentamos, a realidade nos transforma primeiro. Assim, quando falamos, não são só palavras, mas vida fluindo através de nossa boca. O segundo capítulo de Cantares tem alguns versículos que, após um estudo um pouco mais cuidadoso e apaixonado, me fizeram enxergar muitas coisas com outros olhos. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Cânticos, capítulo 2, versículo 4 até o 6. Na época em que eu era menino e usava essas passagens para tentar conquistar garotas da igreja, eu realmente não entendia o que elas queriam dizer. Cantares é um livro poético em que Salomão se declara a Sulamita e vice-versa. De maneira alegórica, compreendemos que nós fazemos parte dessas declarações como noiva do Cordeiro, e isso é uma honra. No texto de Cantares 2, quem declara é a noiva, e essa possibilidade de revelar algo tão profundo e romanceado se dá exatamente pelo fato de que a prática acompanha aquilo que está sendo lido. Quando a noiva fala a respeito da macieira e do fruto, é porque ela já se sentou embaixo e já experimentou. Quando ela diz para o amado que entre todas as árvores do bosque ele é o seu amado, isso quer dizer que ela é alguém que tem olhos e viu, alguém que teve a opção de escolher. Ela olhou tudo ao redor e concluiu: eu sei o que eu quero o meu amado. A nossa geração precisa ser mais assim. Nós pensamos que sabemos o que queremos, mas quando alguém sabe o que quer, as atitudes que vêm em seguida trazem essa confirmação. A certeza do que queremos, por outro lado, torna-se mais fácil através da experiência. Uma vez que experimentamos, chegamos à conclusão
do que queremos ou não. E é isso o que o versículo continua dizendo quando afirma que a noiva compara o amado com a sombra em que ela pode se assentar e descansar. Ela não olha de longe, não apenas contempla, mas experimenta. Meses atrás, eu estava fora e quando cheguei em casa, percebi que estava sem chave. Eu havia caminhado quase 10 minutos debaixo de um sol escaldante e assim que cheguei onde moro, descobri que estava trancado para fora. Cansado e ofegante, passei a procurar apenas por uma coisa: sombra. A sombra é um lugar de descanso, de refrigério, um lugar em que temos a chance de nos assentarmos, a chance de nos ausentarmos do sol, que por vezes pode nos assolar. Ali, o sol não só não nos alcança mais, como também não tem mais poder sobre nós. Precisamos sair do ativismo de falar, falar e falar, para simplesmente nos escondermos debaixo da sombra do Altíssimo. Não sei você, mas eu cansei de ouvir apenas mensagens na internet que alguém já pregou, ler textos que alguém já leu, contar experiências que alguém teve. Não. Quando a Bíblia se refere à noiva, dizendo que ela se assenta debaixo da sombra do amado e do seu fruto, que é doce, ela se alimenta, isso quer dizer que daquele fruto ninguém experimentou, pois é um fruto que o amado entrega em mãos, já que vem dele. Ninguém viu, ninguém soube. É exatamente isso que Jeremias clama no capítulo 33. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Jeremias capítulo 33, versículo 3, na Almeida Revista Impressa Bíblica. Algo que eu amo a respeito desse versículo é o passo a passo que ele nos ensina. Não tem como recebermos os segredos se não clamarmos primeiro. O único modo de termos acesso ao fruto que vem do amado é por meio do clamor, da intimidade, porque apenas quem se escondeu no secreto é quem viveu e por isso tem o que contar. É triste, para não dizer hipócrita, tentar publicar e vender uma imagem de si, mesmo que não condiz com a sua realidade de vida. É como quando vamos ao supermercado e compramos um salgadinho em promoção, esperando encontrar a promessa que a embalagem vendeu, e ao abrirmos nos deparamos com apenas metade do conteúdo. É bem verdade que a internet abriu horizontes, possibilitou conexões e distribuiu conhecimento como nunca pensamos que fosse possível antes dela. Contudo, a linha é muito tênue entre o bem e o mal, que ela pode causar em pessoas que não sabem lidar ou não têm a maturidade para entender até onde pode chegar utilizando-a de forma saudável. O melhor e o pior de nós sempre ficarão offline. É por esse motivo que tantos anos têm entrado em depressão e se tornado ainda mais dependentes das aprovações de homens, porque constantemente assimilam o que é visto superficialmente, publicado ou curtido é a verdade absoluta sobre alguém, como se este fosse apenas o que pode ser absorvido daquele breve momento ou postagem. Isso faz com que muitos queiram viver, agir, ter e ser como pessoas, o que, além de perigoso, é trágico. Porém, o que não comentam muito é o quão perceptível e raso é a reprodução do que não é genuinamente vivido, porque não vem de um lugar de sacrifício e entrega. Acho muito interessante interessante e profunda a maneira como a passagem de Cantares termina. Após descansar debaixo da sombra do amado, comer do seu fruto, ser convidada para o banquete em sua casa, a noiva exclama que está desfalecendo de amor. Se procurarmos no dicionário, veremos que é o mesmo que estarmos morrendo de amor. Entretanto, quando pesquisei mais a fundo, descobri que a palavra em hebraico para amor, usada nesse texto especificamente, é ahabab, que quer dizer carência. Ela não tem o mesmo significado que as versões gregas de amor, eros, filéu e ágape, que estamos acostumados. Ahabab, no contexto de Cantares, confirma uma verdade linda a respeito
do amor descrito nesse texto do livro, a de que todas as nossas carências são supridas no amado. Ele é o único que pode suprir as carências do coração da noiva. Ela viu tudo o que poderia ter, mas em todas as opções se dá conta de que a única coisa que supre a fenda que existe dentro dela é o amor do amado. O Arrabab que temos dentro de nós tem um espaço perfeito para caber apenas Deus. Nada do que for colocado dentro de nós suprirá aquilo que só Ele pode nos dar. É por essa razão que muitas pessoas têm tudo o que sempre sonharam, e quando chegam em determinada fase da vida, a maioria no final, descobrem que, na verdade, nunca tiveram nada porque permaneceram carentes até aquele momento. O motivo de ouvirmos tantas histórias de famosos milionários que diziam que eram felizes e no final se suicidaram é porque o dinheiro não preenche a carência. As mulheres e homens não preenchem a carência. O sexo não preenche a carência. Os amigos, festas e bens materiais também não têm esse poder. A única pessoa que preenche a carência e o eco da alma humana é o amado. Mais do que nunca, acredito que tem crescido uma sede genuína por Jesus, principalmente em nosso país. O mundo tem gemido e aguardado pela nossa manifestação como os filhos de Deus, não por uma revelação plástica, mas por algo verdadeiro que vem através do relacionamento e entrega. Contudo, tenho percebido o quanto tem faltado para nós, cristãos, a coragem de viver o Evangelho de forma radical e assumir riscos. Temos perdido tanto tempo vivendo uma vida morna, indecisa, com medo de pecar, ou lutando contra pecados antigos, que nos esquecemos o quão tedioso e miserável pode ser viver assim. Com isso, não quero dizer que não devemos nos empenhar nesses processos de abandono do pecado, pelo contrário, mas a questão é que isso é apenas o começo. Não podemos viver a nossa vida inteira lutando contra as mesmas coisas e sendo o que éramos antes de seguirmos a Deus. Andar com Jesus pressupõe transformações constantes, ou seja, apesar dos nossos erros e falhas ao longo da jornada, se realmente caminhamos com Ele, não existe mais espaço para uma vida de pecado ou um caráter mundano. Precisamos renovar a nossa mentalidade e pararmos de perder tempo com futilidades e coisas que já devíamos ter deixado para trás. Só assim, engajados nesse processo de santificação e renovação de nossa mente, é que temos a oportunidade de sermos efetivos em nosso propósito aqui na Terra. O Evangelho não é para os fracos, e sim para as pessoas corajosas que estão dispostas a gastarem pelo reino e pelo Rei. Não existe mais tempo para milindres, pecados, caráteres não tratados, indecisões. Supere, avance. Enquanto dermos desculpas, nunca viveremos a plenitude do que Deus deseja nos entregar. Mas muitas vezes acabamos não recebendo da parte de Deus o que de fato deveríamos, por não estarmos prontos. A caminhada cristã certamente é progressiva, o que quer dizer que não estaremos 100% assim que tomarmos nossa decisão por Jesus. Por outro lado, ela também com certeza não é estática, o que significa que estaremos o tempo todo nos tornando a semelhança dele. Deus nunca exigiu perfeição de nós, mas espera que honremos nossa aliança com ele. Fidelidade e perseverança são valores extremamente prestigiados e básicos no reino dos céus. Não tem a ver com o que sentimos ou deixamos de sentir, e sim com compromisso. A aliança feita com Deus é levada a sério por ele e não pretende ser uma jornada utópica de felicidades sucessivas sem espaço para tristezas ou decepções. Isso não existe nem mesmo em contos de fada. Desafios e dificuldades são inerentes à vida e não deveriam ser motivo de desistência, mas um impulso, porque cada obstáculo que vencemos
nos tornamos mais aprovados. Muitos pensam que a caminhada com Cristo é a solução para a vida de problemas, doenças, falta de dinheiro e por aí vai. E realmente essas coisas podem ou não ser consertadas ao longo do percurso, mas elas não são o cerne ou a razão. Deus é bom e sempre tem coisas boas para nos dar, mas isso não muda o fato de que Ele está mais preocupado com o nosso coração e caráter do que com o que temos ou achamos que precisamos. A verdade é que andar com Jesus diversas vezes será sinônimo de perseguição, sofrimento, dificuldade e desafio, mas nunca de abandono. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. O versículo 2 de Isaías 43 reforça bastante essa verdade. Ele não afirma se passares pelas águas, mas quando passares pelas águas, o que garante que teremos aflições e tribulações nesse mundo. Ao mesmo tempo, o versículo continua com a promessa de que Ele estaria conosco, porque por onde quer que andássemos, Ele é fiel e sempre mantém suas promessas para conosco. Muito da desistência das pessoas em relação a Deus é porque não conhecem a si mesmas, ouvem falar sobre histórias bonitas, mas nunca tiveram experiências íntimas com o Criador. Por isso, com a chegada dos problemas, dificuldades e situações complexas, tantas pessoas preferem tentar solucionar tudo sozinhas em vez de depender de Deus, de fazerem a sua parte. Mas à medida que experienciamos a Deus, as palavras se tornam verdade, e o que antes era apenas teorias se torna vivo e eficaz. O que falta não é pregação do Evangelho, mas intimidade, porque ali, no lugar secreto, crescemos de dentro para fora. A dependência de homens e a necessidade de falar as coisas certas para ter audiência se vai. O que resta é apenas a aprovação do amado e a certeza de que Ele é o único que pode suprir as carências do coração humano. Ter vida com Deus não tem a ver com o que ouvimos, mas com o que experimentamos, e conforme somos expostos a esse amor profundo de Deus, que Ele preenche nossas carências, nos alimenta e sara, entendemos que não existe nenhum lugar melhor do que este. Só ali recebemos pão diretamente da fonte para satisfazer famintos desse mundo. E é nesse lugar que descobrimos o que devemos ou não compartilhar com as pessoas. Afinal, nem tudo o que parece na intimidade precisamos contar. Glória a Deus por mais esse capítulo lindo que nós lemos aqui hoje, falando aí um pouco do significado da palavra que aparece ali no livro de Cantares. Foi bênção, graças a Deus. Foi abençoador e falou muito comigo, não sei com você, mas creio que tenha gerado aí algo dentro de você, assim como gerou dentro de mim. Amanhã temos mais um vídeo. Vamos falar um pouco sobre conhecer a Deus aqui no capítulo 6. O livro já está se finalizando, na verdade, chegamos na metade de hoje. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais gente. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.